Pois é, pois é poesia, poesia ou não. Eu sou Itamar Vieira Júnior, escritor, mas se eu pudesse dizer o que é que Itamar Itamar é escritor e gosta muito de ler. Se eu pudesse que me definir, eu me definiria em poucas palavras. Mas eu sou Itamar Rangel Vieira Júnior, escritor, sou geógrafo de formação também, doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, servidor público. Acho importante ressaltar isso também, né? É, mas eu gostaria de ser definido como escritor e leitor. Maravilha. Itamar, eu queria falar com você sobre herança colonial. O que é e o que caracteriza a herança colonial no Brasil? Olha, quando a gente fala de herança colonial, estamos falando de estruturas que permanecem entre nós e que de alguma maneira afetam nossas vidas, nossa, nossas relações sociais ainda hoje, né? Este evento foi um evento muito importante que trouxe um grande trauma para nosso continente, não só para o nosso continente, mas para outros territórios e continentes também, o continente africano, o continente asiático. E ali se inaugurou uma nova forma de viver, se formos comparar com a forma anterior, né, com a maneira anterior de viver e de se relacionar em sociedade. O Malcolm Ferdinand que diz que naquele momento, no momento das grandes navegações e das invasões desses territórios, se inaugurou uma forma de habitar que a gente ainda não teve a oportunidade de desconstruir. Então, essa maneira de habitar o mundo predatória, que tem nos levado a uma crise, né, muito muito evidente, a crise climática, mas a gente não pode pensar essa crise também sem pensar na interseccionalidade entre classe social, raça, tudo isso mostra quem está mais vulnerável, né? Então, essas estruturas coloniais, elas permanecem ainda hoje, na nossa maneira de habitar o mundo, na maneira de ver o outro, de construir o outro, né? Porque durante esse momento é impossível pensar no empreendimento colonial sem pensar no empreendimento escravista. E o Brasil foi um país onde o sistema escravagista perdurou por mais de 3 séculos. E naquele momento se inaugurou um ranking de vida e valor que ainda não foi derrubado, né? Ou seja, na nossa sociedade há vidas que valem mais, há vidas que valem menos, por esse parâmetro. Então, se a gente almeja uma democracia, um país para todos, uma democracia para todos, a gente precisa conhecer para desconstruir as estruturas coloniais que ainda permanecem entre nós. E pegando justamente esse aspecto do conhecer, né, essa herança colonial, onde que a gente identifica mais facilmente a herança colonial nos dias de hoje aqui no Brasil? A gente pode identificar em diversos lugares, Marcelo, mas eu, a minha experiência no campo brasileiro, me mostra que essas estruturas estão muito evidentes. É como se fossem ossos, né, dessas estruturas despontando ali na paisagem, de uma maneira muito forte, muito evidente. Não por acaso, ainda no Brasil, todos os anos são resgatados grande contingente de pessoas escravizadas no campo. Não que não existam os escravizados na cidade, existem. Alguns imigrantes em fábricas têxteis, empregadas domésticas também tem sido resgatada em situação de escravidão. Eu nem falo análogo à escravidão, porque eu acho que o análogo suaviza, é um eufemismo, né? Suaviza algo que é brutal. São pessoas escravizadas, sim. E no campo brasileiro, esse contingente ainda é muito maior. Eu acho que as estruturas estão muito evidentes, mas para que a gente possa reconhecê-la
e por fim desconstruí-la, a gente precisa conhecer. Daí o papel da educação é um papel importantíssimo para que a gente forme as futuras gerações reconhecendo essas estruturas para poder derrubá-las. O papel da arte também, o papel que a arte ocupa no nosso cotidiano, em todas as esferas, estratos sociais, a arte ela pode atravessar levando uma mensagem importante, né? Porque nos faz refletir sobre nós mesmos e sobre as pessoas à nossa volta. Daí meu interesse também pela literatura, né? Eu, durante muito tempo, achei que eu seguiria uma carreira acadêmica, que eu me dedicaria à pesquisa, mesmo a literatura fazendo parte da minha vida desde sempre, que eu seria professor, que meu campo de atuação estaria nesse círculo. Mas eu percebi que a arte tem um poder de alcance muito maior e ela pode atravessar pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes origens, e ainda assim tocá-las de uma maneira muito particular, muito própria. Então, para a gente reconhecer, aprender a reconhecer e aprender a desconstruir essas estruturas, a educação é tal. E a arte não é apenas arte, Marcelo. Arte também faz parte dessa grande atividade, dessa grande ação que é a educação, né. Eu acho que você já respondeu ao próximo, se tiver alguma coisa para complementar, né? Por que que ainda é preciso lutar contra o colonialismo nos dias de hoje? É importante que a gente se insurja sobre essa forma de habitar o mundo, porque simplesmente ela nos dividiu. Ela promoveu entre nós algo que o Malcolm Ferdinand chama de autericídio. Isso é muito perigoso, né? Que é a incapacidade de conviver, de coexistir com os diferentes. Então, isso foi introjetado naquele momento, o genocídio indígena no continente americano, a escravidão dos corpos africanos neste território. Ou seja, para a gente coexistir com o diferente, ou a gente precisou matar, ou a gente precisou desumanizar. E essas estruturas ainda permanecem entre nós, senão não estaríamos falando de racismo, não estaríamos falando de genocídio indígena ainda nos nossos dias. Ou seja, essas estruturas permanecem entre nós. E para que a gente possa ter um futuro, projetar um presente e um futuro diferente do que nós tivemos, a gente precisa desconstruir isso. Porque não há vida, não há salvação para nós, para a humanidade, nem para o planeta, dentro das estruturas coloniais. A gente precisa colocá-las abaixo para poder refundar uma nova maneira de viver. Aí me perguntam, Marcelo, como a gente derruba essas estruturas? Eu digo, primeiro conhecendo, né? A educação é importante para isso. Vamos conhecer para compreender e moldar uma nova maneira de viver. E que maneira de viver seria esta? Acho que a gente tem repertório, trajetória muito longa já para entender que essa maneira de viver já existe. Veja, por exemplo, o que aconteceu com os indígenas, com os escravizados, que tentavam, que iam de encontro a essas estruturas, né? Lutavam com seu corpo, com tudo que existia ali, mas também refundaram uma maneira de viver. As comunidades quilombolas são um exemplo disso. As pessoas, e elas perduram, persistem até hoje. O Brasil tem mais de 3.000 comunidades quilombolas. E não existem só no Brasil, existem em todo o continente americano, principalmente na América Latina. Ou seja, eles iam para fora desse mundo colonial de opressão e a terra livre para refundar a sua relação com o trabalho, com o outro, com a terra, com o planeta. Não por acaso, eventualmente, também encontrávamos pessoas brancas nesses quilombos, né? Porque elas eram aliadas e terminavam indo para lá, eram acolhidas, ou seja, era um espaço democrático, um espaço de uma nova experiência,
de uma nova forma de habitar o mundo. Então, que a gente deixe esse habitat colonial de lado, e vai levar muitas gerações para desconstruí-lo ainda, mas a gente precisa conhecer, para a gente, quem sabe, habitar o mundo a partir dos pressupostos e das ontologias outras, né, que fazem parte desse país, das ontologias indígenas, das ontologias mestiças, da ontologia negra, que pode nos dar uma nova, permitir que a gente habite esse mundo de uma maneira mais equânime, com respeito a nós, aos não-humanos, à natureza. E, Tamar, acho que também você já respondeu, mas se tiver alguma coisa a acrescentar, como é que cada um de nós, quem estiver ouvindo esse áudio, pode efetivamente ser um anticolonialista, um contracolonialista? Eu acho que, a princípio, precisamos conhecer. E para conhecer, a gente precisa ouvir, né? Ouvir, daí a importância também dos podcasts, né? A gente precisa, de fato, se colocar nesse lugar de escuta, um lugar que, a princípio, deve ser um lugar de interesse, mas também de humildade. Podemos contribuir com isso. Vou escutar o que as pessoas têm a dizer, vou escutar o que o quilombola tem a dizer, o que o indígena tem a dizer, o que as pessoas oprimidas por esse sistema têm a dizer. A partir de tudo isso, a gente pode, de alguma maneira, acessar conhecimentos, ontologias que foram construídas a partir dessa perspectiva. Marcelo, não sou o único, né? Tem muitas pessoas da minha geração, inclusive, eu digo sempre para elas assim: o melhor tempo que nós vivemos é o nosso, porque tudo isso está acontecendo. Há muitas pessoas nessa mesma mão, neste mesmo caminho, né? Que estão contando suas histórias a partir de suas perspectivas, criando sua arte a partir de suas perspectivas, militando como ativista no mundo, a partir das suas ontologias, não para dividir, mas para agregar, para mostrar que há uma maneira diferente de viver, talvez uma maneira, não sei se perfeita, mas uma maneira com certeza menos predatória, menos tóxica do que a que nos une hoje, né? Do que as estruturas que nos moldam e conformam hoje. Então, acho que o mais importante é que a gente se coloque, a princípio, no lugar de escuta. E a partir do momento que a gente compreende, da nossa compreensão, a gente pode se juntar a este movimento como um aliado e fazer parte dele. Eu tenho muita esperança que esta causa, que esta consciência envolva muitas pessoas, porque eu acho que não há saída para toda a crise em que afundamos se a gente, de fato, não refundar o nosso olhar, nossa maneira de ver o mundo, né, a nossa maneira de viver, de atravessá-lo, de viver sobre ele, né? Agora eu queria pegar um ponto que eu não sei se são sinônimos, até usei na pergunta anterior: anticolonialismo, contracolonialismo. Como é que a gente pode definir essas ações, digamos assim, anticolonialismo e contracolonialismo, se são sinônimos ou se há distinções? O que é cada um desses sentidos? Eu acho que na própria etimologia da palavra, acho que elas caminham para o mesmo sentido, mas veja só, anticolonial não necessariamente pode você está em movimento contra aquilo. Você pode se posicionar contra, né? Pode se posicionar, mas não necessariamente você estará engajado nessa luta. Eu acho que o contracolonial ele pode nos dar um direcionamento outro, né? É contra, já se coloca, a palavra já nos coloca numa posição contrária, e numa posição contrária, trazendo também em nosso pensamento uma solução para isso, né? De que maneira vamos reagir a tudo isso? O que é que virá depois do colonialismo, né? O que são essas perspectivas contracoloniais ou descoloniais? Ainda há essa outra palavra, né, Marcelo? Decolonial ou descolonial, ou seja, no sentido último, elas trazem
essência, algo importante, que é este movimento contrário. Mas eu prefiro ficar com a palavra contracolonial, porque eu acho que ela carrega um sentido muito declarado do contra e também de significa um movimento que está levando que está levando um pensamento outro para poder desconstruir tudo isso, né? Seria, por exemplo, quando a gente tem personagens que têm uma insubordinação na gênese da construção. Nossa, exatamente. Eu acho. Personagens. Tem uma escritora que acabou de publicar um livro, uma escritora que eu gosto, a Micheline Verunsky, e ela ganhou o último Jabuti com O Som do Rugido da Onça, que ela resgata a história de duas crianças indígenas que foram sequestradas pelos naturalistas europeus Pixie Martius. Mas no novo livro dela, ela tem uma frase que virou uma epígrafe muito boa. Desobedeci, continuo desobedecendo. É mais ou menos isso, né? As estruturas estão aí e a gente está insurgindo. Imagine se todos aceitássemos isso de uma maneira passiva. Talvez a escravidão, a gente não tivesse começado a libertar as pessoas, porque eu acho que ainda precisamos ser abolicionistas, porque nem todos estão livres neste momento. E aí eu incluo também o sistema penitenciário, né? Toda a nossa visão de mundo punitivista que termina escravizando as pessoas também. Ah, mas se as pessoas não se insurgissem, se elas não fossem insubordinadas, talvez a gente vivesse num mundo muito pior. Então, quando falam sobre a lei da abolição e falam do papel da princesa Isabel nessa lei, ainda bem que no nosso tempo a gente já não aceita isso. A gente diz, não, muitos se insurgiram antes. Foram muitas as revoluções, muitas revoltas de pessoas escravizadas que se levantaram, se insurgiram contra isso, e com a sua força, né, com toda a sua organização, junto com os abolicionistas, deram eu digo, começaram esse processo de desescravização, né? Então, acho que a insubordinação tem um papel muito importante em tudo isso. É nosso corpo, nossa mente, nossos saberes se insurgindo contra uma violência que muitas vezes é estrutural, está posta e a gente não sabe como lidar com isso, né? Mas hoje, com nossa fonte de conhecimento, com tudo que a gente elabora, com tudo que a gente constrói, com todo esse conhecimento, nossos passos vêm de longe, desculpe, vêm desses. Se nossos passos vêm de longe, a gente sabe como desconstruir tudo isso, porque essa semente foi plantada lá no passado, para desconstruir toda essa, toda essa estrutura colonial. Bom, que consequências você já falou do racismo, que é evidente, a gente tem isso muito, né, a gente tem a violência contra os indígenas que tem acompanhado com muito espanto ainda nos dias de hoje, né, mas que consequências a gente tem do fato dessas feridas do colonialismo permanecerem abertas nos dias de hoje, que você gostaria de ressaltar e que até você aborda em seus livros, Itamar? Eu acho que todas as estruturas que nos afetam, Marcelo, de alguma maneira, elas revelam, elas revelam de como a colonialidade atravessa ainda nossas vidas. Eu falei do racismo aqui, eu falei das desigualdades sociais que são gritantes, e é impossível pensar desigualdade social sem intersecção com raça, com gênero, né? O papel que a mulher ocupa hoje na nossa sociedade, ainda hoje, né? Com alguns avanços, mas ainda hoje é uma minoria no parlamento, sendo que elas têm uma porcentagem maior, inclusive, na sociedade, 52%, segundo dados do IBGE. Se a gente for para o Supremo e para as instâncias dos tribunais de justiça, a gente vai ver pouquíssimas mulheres ainda ocupando esse lugar. O racismo,
a desigualdade de gênero, a desigualdade social, são as experiências mais imediatas que a gente traz dessa forma de habitar o mundo que é tão predatória, né? Mas não somente isso, toda a crise climática que temos vivido, essa urgência climática no mundo, ela também é derivada de uma maneira de habitar o mundo que é destrutiva. Então ela afeta a sociedade, nos afeta criando desigualdade entre a gente, né? Se a gente pensar que raça é uma construção colonial, por exemplo, porque antes de tudo isso, a cor da pele não importava, né? É uma construção, ser branco e ser negro é uma invenção, e é uma construção da colonialidade. Então, a gente precisa falar hoje sobre isso para mover as estruturas. Mas a ideia é de que no futuro a gente possa superar todas essas desigualdades. Da mesma maneira, não humanos, a natureza, né, todos esses sofrem a partir dessas estruturas. E desconstruir tudo isso é também devolver uma relação que existia antes entre as sociedades que viviam na América, entre as sociedades que viviam em outro continente, devolver, restituir essa relação que elas tinham com o seu meio e que não era, em nenhuma medida, tão destrutiva como se tornou no nosso tempo, nos nossos dias, a partir da nossa própria história e trajetória e dessa maneira de habitar o mundo que é tão predatória, né? O que representa termos traços coloniais em nossa sociedade quando pensamos na questão afro-indígena? Sim. Vamos lá. Eu acho que pensar nesses traços coloniais, quando estamos pensando nas populações afro-indígenas, estamos pensando sociedades que dentro dessa estrutura ocupam espaços ainda de subalternidade, são vozes que foram legadas à subalternidade. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente e que a gente escute, observe, aprenda com esses saberes que foram tidos por esta colonialidade eurocêntrica, né, como inferiores. Eu lendo um livro, Marcelo, há muito tempo, eu tenho muito interesse neste tema e há muito tempo eu já me educo neste tema. Mas eu vou destacar um livro em especial que me trouxe uma visão muito particular sobre ontologias que foram deixadas de lado, né, e que poderiam significar muito para a nossa maneira de se organizar, de compreender o outro, de se relacionar com o outro. Eu estou pensando em A Queda do Céu, do Davi Kopenawa e do Bruce Albert. É um livro que, para ficar pronto, levou mais de 30 anos e carrega toda uma vida, uma ontologia de uma sociedade, que é a sociedade Yanomami, e sua maneira muito particular, muito peculiar, de olhar para o mundo, para os desafios da humanidade, para os problemas. Então, há um mar de conhecimento que foi soterrado pela violência racista da colonialidade. E a gente precisa resgatar tudo isso para conhecer e para projetar uma maneira diferente de viver, de se relacionar com o outro, de viver com o mundo, de transitar neste mundo, né, neste território. Então, o lugar que as sociedades indígenas e afro-brasileiras ocupam dentro desse panorama sempre foi o lugar de subalternidade, mas que, felizmente, isso tem, aos poucos, a gente tem desconstruído tudo isso, a partir da arte, a partir do conhecimento acadêmico, né, a partir do conhecimento popular também, não criando uma hierarquia entre eles, escutando a todos, conhecendo a todos, para, de fato, projetar um mundo, uma sociedade diferente. Agora entrando um pouco na sua formação, né, como Uhum. você disse, na universidade, em estudos étnicos e africanos, e na sua literatura. Como é que você acredita que tem colaborado nessa luta anticolonial ou contracolonial?
Primeiro, falando sobre mim, sobre o meu corpo, sobre o corpo das pessoas que me cercam, né? Eh, Seria impossível, imaginar uma literatura, que não refletisse o tempo e o corpo de quem escreve. Então, escrever a partir desse lugar, para mim, é muito importante, né? Reconhecer a minha trajetória, a minha história, a minha experiência social, a minha experiência racial, a minha experiência dentro desse universo onde estamos inseridos. Dessa maneira, conhecer para mim foi muito importante, né? Não só conhecer a literatura para poder transitar entre ela através da literatura com alguma desenvoltura, isso é importantíssimo, e a literatura sempre fez parte da minha vida, mas também ter um conhecimento que fosse além da literatura, né, que se voltasse, que me permitisse olhar para o mundo, para as estruturas, para as pessoas, para os problemas do nosso tempo, com alguma consciência, né, e pudesse levar essa leitura para aquilo que eu escrevo, para a arte à qual eu me dedico. Então, eu sempre digo: não há o Itamar escritor, não há o Itamar pensador. Eu sou o mesmo Itamar, que é atravessado por todas essas coisas. Ainda bem que eu não me encerrei apenas na caixa da literatura, né? Porque eu poderia ter feito letras, poderia ter me formado, e aí estudar semiótica, tanta coisa, né? Mas eu segui um outro caminho. Eu enveredei pelas ciências humanas, me formei em geografia, fiz um doutorado nos estudos étnicos africanos, estudei profundamente antropologia, filosofia, sociologia, e tudo isso me permitiu com que eu criasse um arcabouço, né, de vida mesmo, de olhar para o mundo, para as pessoas, para as coisas, a partir deste conhecimento, né. E é claro, isso vai atravessar aquilo que eu escrevo, vai atravessar de uma maneira incontornável a literatura que eu escrevo, e eu considero tudo isso bom, porque eu também não sou o primeiro a fazer isso. Muitos fizeram, muitas pessoas fazem. Eu penso inclusive que, isso não é um atributo apenas contra-colonial. Pessoas em espaços privilegiados fizeram isso e nunca foram questionadas, né, sobre isso. Fizeram isso o tempo todo e nunca foram questionadas sobre isso. Então, é importante ter a consciência do lugar que eu ocupo, do lugar que meu corpo ocupa nesta sociedade, para a partir daí, construir essas narrativas, que eu tenho escrito e que eu tenho publicado também. Pois é, pois é, pois é poesia.